Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março, estamos começando o nosso clima na semana. Convido a você que ainda não conhece a plataforma de Safras a entrar em safras.com.br, conhecer a nossa plataforma. Temos todas as informações para o agronegócio, nossa agência Safras, temos nossa consultoria para todos os produtos agropecuários, os principais, e é lá você pode ver todas as funcionalidades da nossa plataforma, solicitando uma demonstração gratuita. E aqui, no nosso canal Safras TV, inscreva-se no YouTube, ative as notificações, todos os dias temos um vídeo novo para vocês. Essa semana, não perca, temos Safras AgriWeek, quinto evento Safras AgriWeek. Entre em safras.com.br, lá você tem como se inscrever. É um evento imperdível que vai de terça a quinta-feira. Inclusive, na quinta-feira, teremos a participação do nosso parceiro da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, a quem dou o bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, meu amigo Alessandro. Bom dia a todos. E quinta-feira estaremos juntos aí no Agri Week, Legal, temos, às 11 falando horas da sobre manhã. 11h15, inicia a participação do Marco Antônio. Você pode, durante o evento, colocar os seus questionamentos, que o Marco, ao vivo e a cores, em cores, estará respondendo. Marco, hoje não estou muito feliz, não, cara. Vou te confessar que hoje não estou muito feliz porque a tardinha chegará o fim do verão, e o verão, não posso negar que é a minha estação favorita do ano. Então, teremos aí o fim dessa nossa estação, começando o outono. Exatamente. Primeiro vamos falar qual a previsão que a gente tem aí para a semana, mas já vamos projetar como é que deve ser o outono para as principais culturas brasileiras. Sim, vamos lá. Hoje inicia-se às 18 horas e 25 minutos, horário de Brasília, exatamente, o outono em todo o hemisfério sul, né? E ele vai começar com uma cara de verão. Então, mesmo que você não goste do outono, meu amigo Alessandro, mas essa semana ainda teremos cara de verão, ou seja, muito calor, principalmente nessa metade sul do Brasil, sul e leste, né? E, e ainda calor, temperaturas altas, e todo aquele pacote de verão, né? Marco, Ah, só deixando claro que eu fiz uma brincadeira em relação a como eu gosto do clima, porque a gente sabe que tem ocorrido muitos problemas para diversas regiões devido a clima sim, seco, muito calor, principalmente aqui no nosso Rio Grande do Sul. Então, só para exato. deixar Eu já isso sou o claro, senão o contrário, pessoal, eu já sou o contrário de você, eu gosto dessas estações outono e inverno, que não são tão quentes, tal, mas apesar de eu gostar ainda do calor ainda para as atividades externas. Mas vamos lá. O que que dá para esperar, né? A Laninha foi embora, então teremos um outono, esse é o ponto principal, um outono mais perto da sua neutralidade. E quando a gente fala em neutralidade climática, a gente já dá para falar que vai ser um clima mais próximo de como é cada região do Brasil. Então, teremos ainda esses últimos 10 dias, 11 dias de março, com chuvas ainda muito expressivas sobre a região central e norte do Brasil. Então, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Pará e boa parte do Mapitobá com muitas chuvas. Isso vem atrapalhando aí o dia a dia das fazendas, principalmente o finalzinho da colheita de soja e plantio do milho safrinha, porque incrível que pareça, ainda tem alguns produtores ainda tentando terminar o plantio e a colheita da soja, né? E esse início, de segunda a quarta-feira, ainda tempo mais aberto no sul, porém, entre a quarta-feira ali, uma nova frente fria estará avançando sobre o Uruguai em direção ao Rio Grande do Sul, onde deixará aí a segunda metade da semana, né, a partir com o tempo um pouco mais fechado, com chuvas ainda irregulares, mas volta a chover em Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, né, continua chovendo. Então, de uma certa forma,
nós teremos ainda uma semana com chuvas em praticamente todo o Brasil, essa primeira. De forma, primeira metade da semana, chuvas mais no norte, segunda metade mais ao sul. E a tendência para o outono é exatamente essa. Teremos ainda mais, pelo menos mais uns 30 dias, até meados de abril, até lá para o dia 20 de abril, chuvas em grande parte do Brasil, pegando aí a boa parte das áreas produtoras de milho, os milho, safrinha e o milho segunda safra, algodão segunda safra, feijão segunda safra, todas as lavouras de segunda safra vão ser beneficiadas com esse prolongamento das chuvas, pelo menos até lá para o dia 15, 20 de abril, né? E depois começam a diminuir as chuvas. Então, a segunda quinzena de abril, ali depois do dia 20 de abril, e a primeira de maio, provavelmente teremos uma outra pancada de chuvas, mas extremamente irregulares. Então, não daria para contar com essas chuvas depois do dia 20 de abril, porque aí é loteria. Pode cair na área desejada, como pode cair na tua propriedade, mas numa área que não tem milho, ou, né? Então, ou numa área vizinha, então, toma muito cuidado aí. Os produtores do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, e até mesmo o Paraguai, que ainda estão semeando seu milho, é só ver o relatório de evolução do plantio do milho safrinha aqui no Safras, né? Que Vamos vocês botar vão na ver, tela, daqui a pouco a gente já bota na tela. mas vocês vão ver. Se quiser colocar na tela agora, o do milho Tá, safrinha, vou para a gente compartilhar comentar, aqui. mas a gente vai ver que tem muita área ainda para plantar. Ó, dá uma olhada aí, ó. Nós Temos aí estamos até falando no. 17 de março. Olha o Paraná, está com 70% da área plantada. Tem 30% ainda no milho a ser plantado, né? Você pega São Paulo, tem ainda quase 40%. Goiás já terminou, tem 10%. Mas olha Minas, ainda tem 60%. É o estado que está mais atrasado. Então, isso me deixa com os dois pés atrás, principalmente aí em Minas Gerais. Por que isso? Porque esses milhos plantados aqui para frente vão precisar de muita chuva em maio, algo que não vai ter. Se tiver, é muito irregular. Então, problemas sérios à vista para Minas Gerais. Paraná, Mato Grosso do Sul, que tem ainda boa parte do milho ainda para ser plantado, chuvas vão ter. O problema fica para frio. O outono, diferentemente do que foi 21 e 22, que nós tivemos frios precoces, esse ano abril não está se mostrando com frio, não, pelo contrário, é com temperaturas um pouco mais elevadas para a estação. No entanto, algumas rodadas dos modelos, sinalizam que final de maio e início de junho pode ter entradas de massa de ar polar. Se vai ter geadas ou não, Alessandro, é muito cedo ainda para saber, muito cedo, né? Nós estamos falando, vamos falar para 20 de maio, ou seja, 60 dias. Então é muito tempo ainda para frente. Mas o fato é que, hora ou outra, esse modelo coloca. Então, o risco de termos um frio um pouco mais extremo ali entre final de março e junho é alto. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Final de maio, tu diz? Final de maio, início de junho. Porém, imagina, esses milhos que estão sendo plantados, que foram plantados do dia 10 de março para frente, o risco é gigantesco se der uma geada nessa época do ano. Não estamos falando que vai gear, mas, caso ocorra, o impacto será grande para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, sul de São Paulo. Caso venha, a gente não faz a mínima ideia se vai ter ou não. Mas os modelos indicam algumas vezes, algumas rodadas, um frio um pouco mais extremo para essa virada aí de maio para junho. Então, temos que monitorar, ficar de olho nisso. Fazendo uma comparação, Marcos, está bem vivo na minha memória que ano passado parece não, eu acho que até em alguns casos sim, parece que maio foi o mais frio do que o inverno, né? Nos períodos que houve O alguma. ano passado, o outono foi mais frio do que o inverno, né? Esse Tivemos ano, geada com o fim da laninha, pode isso sai inverter. de. Isso vai inverter. O outono vai ser cara de outono, com umas ondas de frio, que é normal acontecer, mas nada que venha trazer problemas. As geadas mesmo, ficaria mais para o inverno. E aí, junho,
essa transição entre maio e junho já tem cara de inverno, né? Sim. Como março, apesar do outono estar começando, ainda março tem essa cara de verão ainda, né? Porque a transição, mas o junho já tem cara de inverno, então já tem uma frequência maior de entradas de massa de ar polar. Então tem que tomar cuidado. Do restante, Alessandro, eu acho que tudo corre bem, porque o sul vai ter um outono muito parecido, chuvas mais frequentes, voltando a chover relativamente bem. Nessa semana já tem chuva novamente no Rio Grande do Sul, na semana que vem de novo, né? Então, assim, de uma forma geral, água não será problema. Eu acho que o grande problema seria uma possível com letras garrafais aí, né? A gente não sabe, um frio um pouco mais extremo ali no final do outono, né? Mas do resto, eu acho que é um ano extremamente promissor para as lavouras de segunda safra, ponto. Para as lavouras de inverno, para trigo, aveia, e para as culturas perenes, a falta de chuvas agora, a falta não, a ausência de chuvas regulares agora essa semana e semana que vem em São Paulo e Minas Gerais, irá possibilitar o rápido avanço da colheita, ou o início, melhor dizendo, o início da colheita da cana-de-açúcar aqui em São Paulo. Muitas usinas já estavam se planejando que a partir dessa semana iniciaria-se a colheita. Como as chuvas estão muito mais ao norte, então haverá alguns dias mais propícios a isso. Então há essa possibilidade. No caso do café, essas ausências de chuvas frequentes, como estava vindo ocorrendo ao longo de todo o verão, nos últimos 90 dias, isso dá uma condição melhor para os tratos culturais. Algo que não estava ocorrendo, porque estava chovendo todo dia e pancadas de chuvas, né? Então, de uma forma geral, mesmo essa ausência de chuvas regulares agora em São Paulo e Minas, isso traz uma condição mais benéfica, né? Duas perguntinhas rapidinhas sobre o café. Primeiro, que já está se inicia... Em algumas áreas a gente sabe que precocemente já se inicia nesse momento aí de virada de março para abril, uma colheitinha aqui, outra lá do Conilon, né? E te Sim. pergunto como é que está o clima para o café para a colheita inicial em áreas como Rondônia, um pouco áreas Rondônia do está Espírito chovendo Santo. demais, o café quando não está sentindo bastante. Teve um pessoal de Cacoal que me ligou na semana passada para perguntar isso. Está chovendo demais, então a colheita vai ser impactada. Espírito Santo, que é uma principal área produtora de café Conilon, né? Aquela região norte do Espírito Santo, está tranquila. Mesma coisa para o sul da Bahia ali e algumas áreas do leste, né? Na região da zona da Mata Mineira. Então as condições estão relativamente boas para o café, para a colheita do café Conilon em Minas e Espírito Santo. Já Rondônia, pelo contrário, né? Para Arábica, essa ausência, né? Falta essa ausência de chuvas agora nesse finalzinho de março, será de suma importância, né? Porque estava chovendo demais, não é isso que vai faltar, vai dar estresse, nada, pelo contrário. Eu acho que esses 2 semaninhas aí não é uma ausência, vai ter chuvas ao final dessa semana, a frente que está avançando pelo sul chega aqui em São Paulo e traz algumas pancadas de chuvas, mas não vejo grandes problemas, não. E a segunda perguntinha era justamente sobre o arábica, que eu ia falar o café arábica, com essa projeção que a gente está fazendo lá para frente para o outono, vai ter aquele corte bonitinho da chuva quando para, e aí o Não, pessoal. pelo Nossa, contrário. O outono e inverno deve ser bem úmido aqui nas áreas de café, né? E aí você extrapola isso para cana, para laranja e tal. Não é uma chuvarada como aconteceu no verão, todo dia chovendo, não. Mas vira e mexe, a gente pode ter uma entrada de uma frente. Então pode ter uma chuva em junho, mais uma chuva em julho, uma ou duas chuvas em maio, né? Então isso não vai ter um período seco, aquele período bem definido que o café arábica tanto gosta, né? beleza. Bom, fiquei um pouco mais tranquilo em relação a esse outono, embora eu particularmente não goste muito da estação, porque principalmente aqui no Rio Grande do Sul parece que vai melhorar um pouco, né? Que tá sofrida a coisa aqui já faz Tá muito bem tempo, sofrido. muitos anos, né? Já E a gente fazem 2 anos que fica as coisas estão aí, faz 24 lamenta muito meses aqui. que as coisas estão bem complicadas aí. É. Marco, vamos falar um pouquinho. Deixa eu só compartilhar rapidamente aqui, senão depois o pessoal
me cobrando os dados da evolução da colheita da soja, tá? Ligeirinho para ver se tu vê alguma coisa é, que altere o patamar. A gente avançou Não, de 48,9 para 58,6 no Brasil em uma semana. A média já está bem pertinho da média normal, que é 61,2%, mas bem atrás do ano anterior. Mas me parece que agora, se se encaminhando você aí nessa pegar, segunda. ó, quem está mais atrasado, né? Seria Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas, que seriam os estados com essa tendência agora de uma semana mais de chuvas mais irregulares e tempo mais aberto. Você vai ver o relatório de segunda-feira que vem, como ele vai dar um salto gigantesco aí, né? Porque vai rodar 24 horas e sem grandes interrupções. Então, eu acho que em uma semana os produtores aí dessa região mais centro-sul do Brasil avançam muito rápido aí. Tranquilo. Esses dados estão todos na plataforma, inclusive essa imagem é da plataforma de safras. Vou parar o compartilhamento para a gente falar agora, Marco, que nem a gente já tinha chamado na semana passada, que a gente ia começar a falar um pouco mais dos Estados Unidos. O que temos aí? Tá, alguma coisa preocupante? Alguma coisa para ficar acender a luzinha amarela? O que Olha, que tu está não, eu acho vendo? que assim, eu acho que a única luz amarela que tem que acender é com relação à pressão nos preços das commodities, soja, milho. Por quê? O clima está mais favorável, você não tem mais a laninha, né? Você tem um Oceano Pacífico em processo de aquecimento, isso faz com que o, venham ocorrer chuvas mais regulares. Eu acho que o grande ponto de atenção ainda é o frio nos Estados Unidos. Essa semana, como eu escrevi no boletim do Safras, é uma semana bastante fria ainda, e com isso pode atrasar o início um pouco do plantio da soja, mas por conta de solo gelado, né? Os preparos, isso atrasa um pouco. Mas em suma, eu não vejo grandes problemas para os Estados Unidos esse ano. Então, quem está segurando a sua comercialização de soja, milho, esperando alguma quebra nos Estados Unidos ou alguma outra quebra, né? Eu acho que pode se dar um pouco mal aí, porque imagina só uma coisa, estou falando com os grandes especialistas que são vocês aí, mas olhando só o fator clima, né, isolando todo o restante, você pega uma condição de clima favorável para os Estados Unidos esse ano. Você pega, há uma possibilidade muito grande de que as chuvas cheguem cedo esse ano no Brasil, lá na primavera. Então, o plantio da nova safra de soja, de milho, comece a ocorrer mais cedo esse ano. Então, isso são fatores aí que podem trazer uma pressão baixista para os preços, né? Porque Estados Unidos esse ano dificilmente vai ter problemas. Pode ter um probleminha aqui ou outro ali com o plantio por conta de uma semana mais chuvosa, mas isso não atrapalha produção, produtividade, pelo contrário. Então, de uma certa forma, ficar de olho aí, porque as condições aí climáticas vão ser extremamente favoráveis para a produção ao longo dos próximos 12 meses aqui no Brasil, aqui na nas Américas, né? Tanto América do Norte, Central e Sul. Estaremos atentos e fique atento sempre aqui na segunda-feira. O Marco Antônio está esse bate-papo comigo sobre o clima. Clima na semana toda segunda-feira para vocês. No nosso canal no YouTube. E entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. A gente mostrou aí duas pequenas telas aí, mas tem muita informação para você. Fique ligado em Safras AgriWeek, quinto evento Safras AgriWeek nessa semana, na terça, quarta, quinta, 21, 22 e 23 de março. Amanhã, o evento começa às 9 da manhã, falando de carne bovina e boi gordo, mercado de frango e suínos, mercado de grãos, Argentina, com destaque, mercado de milho, e temos depois sempre bastante espaço para perguntas e respostas dos nossos analistas. Na quarta-feira, temos mercado de soja, mercado de arroz e feijão, mercado de fertilizantes também. Aí na quinta-feira, temos o mercado de café, agricultura de precisão, vamos falar um pouquinho também, açúcar e etanol, algodão, e encerrando, né, o ilustre Marco Antônio dos Santos com projeções do clima. A gente vai falar
um bom tempo, maior tempo do que nesse nosso clima na semana. E temos, faça sua pergunta para o Marco Antônio. Se vocês não fizerem, eu vou fazer, vou estar lá moderando esse evento e não quero nem saber, vou deixar o Marco Antônio em maus lençóis com algumas perguntas Que capciosas, bom, Marco. Estou que brincando, bom. mas vamos lá. Uma Tá boa bom? semana, Marco. Vamos nos Boa semana falando. a todos e até quinta-feira. Um abraço. Outros, tchau, tchau.